Vamos embora, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor e a gente está começando aqui mais um vídeo do canal Raiz Tricolor, beleza? Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no Raiz Tricolor, isso ajuda muito a gente. E não se esquece também de, é claro, não só deixar o like, e comentar a tua opinião também aqui embaixo nesse vídeo, beleza? Vamos embora para as notícias, que tem notícia pra caramba hoje pra gente abordar. Vamos lá, tá? A gente começa falando sobre os possíveis retornos para o jogo contra a LDU. Hoje teve entrevista coletiva do Germancano lá no CT. É até bom dar uma explicação também para vocês, porque eu não fui, né? Ontem a gente fez um Jornada KTO 1902 ao vivo, um negócio muito legal, cara. Para quem é de Jacarepaguá ali, ou Redondezas, a gente fez no Parque Shopping ali em Jacarepaguá, tem um estúdio de vidro na parte de alimentação, e a gente fez o programa ao vivo de lá. Quem quiser acompanhar, toda segunda às 7 horas, eu vou estar na maioria das segundas, não vou estar em todas, mas justamente por isso, porque eu ainda fui jantar depois com o Fio com o Lessa, a gente teve uma reunião e cheguei em casa, era 1h30 da manhã, mais ou menos, pela distância de volta de Jacarepaguá até aqui em Rio Bonito. Então, obviamente, não tinha condições de voltar até Jacarepaguá, até a Curicica, Barra, sabe, sei lá onde é o CT do Fluminense, para poder estar lá na coletiva. Mais outros repórteres estiveram e algumas informações foram passadas. A primeira delas, que chama mais a nossa atenção, é o fato de Samuel Xavier ter treinado sem touca e, segundo o Vitor Lessa, estar disponível para o jogo de quinta-feira. Se ele será titular ou não é uma outra questão, e aí depende muito mais do Fernando Diniz, mas disponibilidade física ali para poder estar no jogo, o Samuel Xavier tem. Esse vídeo aqui, inclusive, foi feito pelo Caio Blois, né, que é do Trivela, do Samuel Xavier chegando ali para treinar, ó, sem touca. Vou botar aqui uma foto ali um pouquinho mais clara dele, né, chegando para treinar ali sem a touca, já que o Samuel Xavier, para quem não sabe, ele teve, segundo o Fluminense, um desconforto no joelho, né, teve ali uma lesão, né, efetivamente, e também fez um tratamento de implante capilar. Esse tratamento, oficialmente, o Fluminense diz que não interferiu em nada em relação ao Samuel Xavier nesse início de ano, tá? Então, ele estaria recuperado desse problema no joelho, dessa lesão no joelho, e estaria de volta na quinta-feira, segundo o Lessa. Ele está entre os relacionados para o jogo, mas a titularidade só depende do Fernando Diniz. Outros dois jogadores que chamaram a atenção, tá? Primeiro deles, o Marcelo. Marcelo foi para o treinamento, entrou em campo de chuteiras e fez um treinamento de transição junto com o Gabriel Pires depois da lesão que ele teve, tá? Então o Marcelo fez aquele trabalho de transição. A gente até tem umas imagens aqui do Marcelo com o Gabriel Pires, né, fazendo ali uma espécie de altinha. Essa transição é muito mais voltar a treinar ali, se acostumar com bola, que a imagem é do Caio Bloch também, ó. É uma imagem muito mais ali de uma preparação física, de um retorno, uma transição, como se diz mesmo, para trabalhar no campo, do que necessariamente ali bater pro gol e etc. É muito mais... É basicamente você parar de trabalhar com tênis e começar a trabalhar com chuteira. Gabriel Pires, que também já está fora há um bom tempo por lesão, está fazendo esse trabalho de transição. E também aí, nesse caso, segundo a matéria do Marcelo Neves, o Marcelo está nesse trabalho. Não foi publicado nada ali necessariamente sobre a possibilidade dele jogar ou não na quinta-feira. Ainda é uma dúvida, é o famoso tem chances de jogar, tá? Não se sabe ainda nem sobre ele, nem Gabriel Pires, se jogarão ou não. Quem também chamou a atenção no CT foi o David Braz. David Braz? Por que o David Braz chamou a atenção? Porque ele e o Johnny Gonzalez estavam treinando separados, né, no caso, com jogadores mais novos. Por exemplo, aqui está o David Braz aqui no cantinho, né? Porque a foto do Marcelo Neves enfim, a gente não consegue aqui dar o zoom 100%, mas ó, David Braz está aqui no cantinho. Você tem aqui João Neto, Gustavo Apes, Davi, e aqui o outro que chamou a atenção, que é o Johnny Gonzalez, isso que me parece o Isaac. Esses jogadores, a gente conta aqui 3, 6, 7, 10, 12 jogadores, são jogadores que não estão treinando diretamente com o grupo,
ali. Eles estão treinando, né, fazendo um trabalho específico, são cerca de 12 jogadores que são o grupo meio que de apoio ao grupo principal. Esses jogadores não devem ficar no Fluminense, tá? A janela fecha no dia 9 de março. Alguns desses jogadores podem ficar e tal, até porque o mercado também não tem muito interesse, né, neles. Outros jogadores podem ainda sair por empréstimo ou até sair em definitivo. Rondou alguma coisa de David Braz no Santos, tá? Um tempo atrás, eu confesso, peço perdão, porque eu não lembro quem deu essa notícia. Mas até que se prove o contrário, não foi para frente, porque, né, ainda não tivemos nada ainda em relação ao próprio David. Então, assim, no momento, David Braz e Johnny Gonzalez não estão treinando com a equipe. Dificilmente os veremos entre a equipe que vai para os jogos, né? A equipe ali dos relacionados, nem David Braz e nem Johnny Gonzalez. Outro ainda falando em zagueiro, né? Pegando ali pela David Braz, mas falando também de possíveis saídas, a gente fala sobre Marlon. Segundo Preto Casagrande, né, ex-jogador do Fluminense, que chama a atenção, eu tô lendo essa matéria aqui no scbahia.com, zagueiro Marlon, ex-Barcelona, interessa ao Bahia para essa temporada. Segundo o Preto Casagrande, né, o zagueiro Marlon tem contrato só até o meio do ano com o Fluminense, né, o empréstimo do Shakhtar, tá na mira do Bahia. Pelo que ele falou, o Marlon tem ali uma grana ali alta, né, para poder sair direto do Shakhtar. O Fluminense não teria esse dinheiro para poder fazer esse investimento, e aí com isso o Bahia conseguiria essa contratação. É aquela história, cara. O Bahia tem a grana para contratar? Tem, Grupo City, né, padrão. Por outro lado, também não dá pra gente ignorar o fato de que o Marlon e o Fluminense têm ali um projeto também de estender há mais tempo. O Bahia, né, podendo estender há mais tempo com aquela questão dos jogadores que estão na Rússia e na Ucrânia poderem sair dos seus clubes por empréstimo sem autorização do clube mesmo. Marlon até agora não rendeu ainda no Fluminense. E tem, esse aqui é um fato importante, ó, tem no executivo da base do Bahia, Marcelo Teixeira, um dos nomes que viveram ali junto com eles também na época de Xerém lá atrás, né? O Marcelo Teixeira era de Xerém. E houve um monitoramento do Marlon pelo scouting do Grupo City na época da sua formação. E aí, com isso, enfim, isso chama também a atenção da possibilidade do Grupo City, que é o atual dono da SAF do Bahia. Não sei até que ponto é ruim perder o Marlon, né? Acho que é ruim, né, no sentido de que a gente tem ele até o meio do ano. E justamente quando o Marlon talvez tenha sido feita a melhor partida do Marlon com a camisa do Fluminense, ele finalmente estreou, né, agora no jogo contra a LDU. Perdê-lo não acho uma boa, tá? Apesar de eu ter falado algumas vezes aqui que o Marlon, eu acho o Marlon super valorizado até ele voltar para o Fluminense. Eu achava que a galera super valorizava demais o Marlon, e acho que super valorizam ainda. Acho um jogador que é interessante, né? Se ele não é super valorizado, como eu disse, né? Se ele não tem ali o valor certinho, ele, como eu disse, ainda assim é um valor que acho interessante e que o Fluminense pode utilizá-lo dentro das partidas, ainda mais perdendo o Nino, né? A zaga ainda é um setor que a gente tem que manter a atenção. Para fechar esse vídeo, uma coisa muito, olha, na moral, chega a ser ridícula, tá? Os caras estão passando recibo, tá? Os caras estão passando recibo. A LDU já está no Brasil, fez camisa comemorativa, uma vez mais em Rio, né? Outra vez aqui no Rio. Enfim, estão vindo, tratando esse jogo como uma final, como é para se tratar mesmo. Aí teria coletiva da LDU, né? Lá, até eles estão treinando no CT do Flamengo, enfim, teria uma coletiva ali, backdrop e tal, né? Tudo ali para poder ter a coletiva. E a Isabela Reis, que é uma repórter do GE. Globo, foi para lá para poder fazer a cobertura, né, da coletiva da LDU. Só que ela publicou aqui, ó, sem declarações da LDU por aqui. Comissão do time impediu a entrada da imprensa brasileira. A coletiva é só para jornalistas equatorianos. E ela falou que a foto é antes de ser barrada, essa foto aqui. Cara, que coisa, assim, primeiro que coisa ridícula da parte da LDU, né? Eu acho às vezes que o Fluminense, né, tem ali muitos dos seus problemas, mas esse é um tipo de coisa que nem o Fluminense faz ali dentro da questão de comunicação.
Lá no Equador, por sinal, era até o inverso que era o problema, né? Tinha poucos brasileiros foram para lá. Tinha eu, o Lessa e a ESPN que transmitiu o jogo, né? Enfim, isso foi algo que foi bem chato até ali. Mas essa foto aqui, que eu tirei de lá da coletiva do Ganso, lá no Equador, é de bem antes da coletiva começar a rolar. E aqui, ó, esses 3 aqui são do Brasil, né, que eram da ESPN, produtor, câmera e o Cícero Melo, que é o repórter. Eu e o Lessa estamos para trás das câmeras e o resto todo aqui é imprensa equatoriana. E chegou muito mais depois, tá? Isso aqui é meia hora antes, mais ou menos, de começar a coletiva. Todos puderam ali que quiseram, puderam fazer perguntas e tal. Então, assim, a LDU passou um recibo gigantesco, cara. Não deixar brasileiro ir fazer pergunta, por quê, assim? É o que? É medo? Não entendi, não, sendo bem sincero. Não é nem questão de fazer pergunta. Vai lá, fazer pergunta, às vezes tem 30 jornalistas e você fala, cara, preferência é pra quem é do Equador e veio aqui cobrir. Normal isso, né? Assim como lá, a preferência era pros brasileiros que foram lá cobrir. Mas não deixar nem filmar, registrar imagem, nada. Meio ridículo, né? Depois eu vou ouvir essa coletiva da LDU ainda. Sobre a coletiva do Germancano tem um outro vídeo que eu vou pensar ali uma resposta dele especial pra poder gravar um vídeo aqui, tá? Tamo junto, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal, 7 horas tem jornada. Até a próxima.